Amados, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Hoje é mais um culto da IPLS que vai ser passado pela internet. E a minha oração neste momento é que Deus esteja alcançando você com esta palavra que nós vamos ministrar nesta noite, que ela não só adentre no seu coração por meio de seus ouvidos, mas que também traga uma transformação de vida, que haja uma metamorfose na sua vida, na sua casa, enfim, em todos aqueles que possam estar ouvindo e assistindo este culto. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Nós, de alguma forma, louvamos a Deus por este momento. Nesse momento de crise, nós estamos aqui para levar até você, IPLS, a palavra do Senhor, um alimento para a sua alma, para a sua vida. Hoje nós vamos meditar no livro de Eclesiastes. Eu convido a igreja a então abrir o livro de Eclesiastes no capítulo 2 e também no capítulo 3. Em parte, nós vamos ler alguns versos desses capítulos. No capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. E no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 15. Leamos então o capítulo 2 a partir do verso 1. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também um trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Agora, Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fez e faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi.
Deus fará renovar-se o que se passou. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nós certamente somos como o pregador, Senhor Deus, de Eclesiastes. Nós buscamos, Senhor Deus, uma vida eterna. Mas, ao contrário do que desejamos e anseia a nossa alma, nós buscamos satisfazê-la nas coisas do mundo, Senhor. A busca pela satisfação da alma, no seu desejo mais íntimo, Senhor, ela é, Senhor Deus, nas coisas terrenas. Por isso, Pai, neste momento, usa-me, Pai, para que a mensagem a ser ministrada venha tocar o coração de cada um no poder do Teu Santo Espírito, Pai. Que venha haver transformação, mudanças, entendimento e discernimento para as coisas da nossa vida, naquilo que nós empreendemos e buscamos, Senhor Deus. E muitas vezes, Senhor Deus, deixando de lado o Senhor, a Tua vontade. É assim que nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta noite nós vamos ter como tema do sermão a eternidade. A eternidade é algo que o homem tem procurado desde o momento em que ele se deu conta que era um homem tablado para a morte. Então, desde esses tempos antigos, esse homem tem buscado essa fonte da juventude e pelos séculos tem sido uma obsessão de homens e mulheres, de modo que a busca da juventude nós podemos encontrar em todas as culturas. E a água foi a substância da natureza mais comum encontrada nos antigos mitos, aparecendo assim como rejuvenescedora, em forma de fonte, em forma de elixir, em forma de poços, ou mesmo o conhecido mito do Eldorado, da nascente do rio Amazonas. E além disso, temos também o consumo de alimentos, tais como própolis, geleia real, pó de ostras, dentre outros. Na atualidade, essa mitologia tem dado lugar a estudos científicos em busca dessa eterna juventude. E observa-se nesse sentido a insurgência de ramos da medicina, da química, da biomedicina, dentre outros, e todos esses voltados na busca da eterna vida, ou da eternidade, ou então, pelo menos, no retardamento da morte, que se dá pela jovialidade ou o anti-envelhecimento. O que eu vejo diante desse estudo é que por trás de tudo isso está uma preocupação humana, o temor da morte, que se materializa em todas as culturas estudadas, na busca pela eternidade. E isso indica que há uma insatisfação eterna no homem. Os textos de Eclesiastes, que nós acabamos de ler, capítulos 2 e 3, falam dessa insatisfação. O pregador, no caso o rei Salomão, no capítulo 2, ele se dá as coisas da vida, procurando resposta a esse vazio que ele sentia, esse vazio da alma. Então ele se deu ao vinho, ele se deu a empreender grandes coisas, ele fez compras, ele realizou grandes coisas, inclusive sobrepujando em tudo aqueles que vieram antes dele. E ao final, o pregador não encontrou em nada disso resposta à sua insatisfação da alma. E daí ele conclui que tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento, tudo era sem proveito. E já no capítulo 3, o rei Salomão, o pregador, ao buscar entender o propósito da vida, ele enxerga somente fadiga. E daí ele entende que a melhor coisa a se fazer
é regozijar-se e levar uma vida sossegada, conforme está no verso 12 do capítulo 3, que assim diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. De modo que diz o pregador que além de regozijar-se e levar uma vida sossegada, ele conclui também que a melhor coisa é alegrar-se, porque tudo isso também é um dom de Deus, conforme nós também podemos ver esse registro no capítulo 3, no verso 13, que diz assim: e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho, possa então ele alegrar-se nisso. Então, queridos, neste sentido, o autor de Eclesiastes nos ensina duas verdades acerca da busca da eternidade. A primeira verdade que nós podemos aprender de Eclesiastes é que a eternidade não se encontra no estilo de vida que levamos. Verifique que em todas as coisas que o pregador buscou encontrar sentido para a vida e preencher o vazio que ele sentia, ele concluiu que não se encontra nos prazeres da vida, naquilo que é transitório, conforme está no verso 11 do capítulo 2, que assim diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Todos nós nos sentimos assim, quando procuramos preencher esse vazio e não encontramos no estilo de vida que escolhemos. O pregador desejava a eternidade e tentou de todas as formas suprir essa necessidade em coisas materiais, nas coisas da vida. O ser humano é como o pregador. Ele busca medidas paliativas que servem apenas por um momento e não dão a plenitude de vida desejada. Essa insatisfação que se sente no mais profundo da alma nos leva sempre a satisfazê-la nas coisas transitórias. É como uma ferida, e uma ferida que só pode ser sarada pelas mãos de Deus. É em razão disso que o homem tem buscado aonde não lhe convém, que não é o lugar correto. O anseio da eternidade se contrapõe ao desejo pecaminoso da carne, que leva sempre os nossos olhos a enxergarem meios paliativos, tais como os prazeres da vida, bebidas, busca de riqueza, fazendo de tudo isso um Deus para satisfazer a fome que se tem do eterno. Não é que o trabalho, o comer, o beber, a riqueza e o aproveitar tudo isso seja pecado ou seja errado. Não é isso. Tudo isso é também um dom de Deus para o homem desfrutar, enquanto ele tem vida aqui na terra. É um meio que Deus dá uma forma de recompensa para o homem alegrar-se nas obras de suas mãos. Todavia, não é um fim em si mesmo. É por isso, amados, que Deus pôs no coração do homem a eternidade, conforme está no verso 11, na parte B do capítulo 3, que diz assim: também pôs a eternidade no coração do homem. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, conforme está em Romanos 6, verso 23. De forma, amados,
que a primeira verdade que o pregador nos traz é que a eternidade não se encontra no estilo de vida que levamos. A segunda verdade acerca da eternidade é que a eternidade somente se encontra em Deus, em Jesus Cristo. Veja que a fonte de satisfação das pessoas é a falta de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Quando o homem tem um relacionamento com o seu Criador, as coisas materiais lhe serão apenas para a manutenção da vida, permitindo assim que esse homem desfrute do bem de todo o seu trabalho e nele se alegre, sabendo que é dádiva de Deus, é um presente de Deus. Existem, amados, perguntas que só podem ser respondidas adequadamente quando nós conhecemos Jesus. Por exemplo, qual é o propósito da minha vida? Uma outra, será que existe um motivo para eu estar aqui? Será que existe um motivo para eu ter nascido nesta época, neste país, nesta família? Será que existe um motivo para eu estar aqui nesta igreja, na IPLS? Há uma outra pergunta também que podemos fazer e sempre fazemos: quem sou eu? Essa é uma pergunta que desde os tempos antigos, os filósofos da antiguidade também têm feito. E veja que eles não têm obtido uma resposta, porque onde eles procuram resposta não é o lugar adequado para obter essa resposta de quem sou eu. E a mesma coisa acontece hoje com os filósofos da nossa contemporaneidade. Tem feito a mesma pergunta: quem sou eu? E da mesma forma que os filósofos antigos, eles não têm conseguido obter essa resposta, porque essa resposta não se encontra nas coisas da vida, nas coisas transitórias. Essas respostas se encontram na palavra de Deus, se encontram na Bíblia. É por isso que todo esse caos existencial que há em nossa vida, ele somente é resolvido em Jesus. Se você está perdido, se você está depressivo, se você não sabe para onde ir, nem mesmo quem é você, e nem mesmo porque você está aqui, nem mesmo o que você quer, se você está com esse vazio existencial, que não tem sido preenchido nos prazeres da vida, nem no trabalho, tampouco nas religiões que você tem estado, tem buscado, eu digo uma coisa: você encontra solução e resposta para tudo isso em Jesus. A Bíblia nos mostra como podemos suprir as nossas necessidades e esses desejos mais profundos da alma. Deus nos deu a vida eterna por meio de Jesus. E quem crê nele, vive por ele e para ele. Em Cristo temos a vida eterna. A vida está em Jesus, o Filho de Deus. Aquele que tem um filho tem a vida. E isso você pode ver registrado em 1 João, no capítulo 5, a partir do verso 11 até o verso 13. Jesus mesmo assegurou em João 5:24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Essa sensação de inutilidade da vida, como o próprio autor de Eclesiastes, o rei Salomão, descreveu por 12 capítulos, foi resolvido em uma única frase: teme a Deus
e obedeça aos seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, na sua parte B. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Por fim, a vida eterna é um presente de Deus. Nada nesta vida vai suprir o vazio que você tem e sente. Tudo mais é paliativo, porque a verdadeira eternidade se encontra em Jesus. Somente Deus preenche o vazio da eternidade, porque foi Ele mesmo que colocou no homem. A eternidade é um presente de Deus. O eterno resolve o eterno. O eterno preenche o eterno. O eterno somente é suprido pelo eterno. Pense nisso. Adote um estilo de vida. Este estilo qual estou falando é Jesus. É o único estilo de vida que não é paliativo, não é efêmero, não é passageiro, ou mesmo vaidade e sem proveito. Jesus é a fonte da juventude. E não se precisa ir muito longe. Ele está perto de você. Ele está aqui na Bíblia. A eternidade, essa fonte da juventude que a humanidade tem procurado desde os tempos antigos, é Jesus. Jesus é a eternidade que Deus pôs no coração do homem. Que Deus abençoe você ricamente e tenha uma semana maravilhosa. Que Deus faça de você e da sua família um jardim fechado e regado pelo seu Espírito. Chuvas de bênção. Deus te abençoe e te faça, nesta crise, crescer cada vez mais e amadurecer espiritualmente. Não somente espiritualmente, mas também nos seus relacionamentos, em todas as esferas. Boa noite, Deus te abençoe, meus irmãos.